peso de você ser muito inteligente, tá? É isso mesmo. Se você clicou nesse vídeo aqui, provavelmente você clicou por ver esse título aí de que ser inteligente causa frustração. E eu não menti, não é um clickbait nem nada, tá? Eu vou te explicar tudo nesse vídeo aqui. Esse vídeo vai ser dividido em 4 partes, tá? A primeira é o que ser muito inteligente causa, né? A segunda é erros que você vai cometer, beleza? Ao ser muito inteligente. Terceira parte desse vídeo é o arrependimento que você pode ter, tá? E a quarta parte e última é o lado bom de você ser muito inteligente. Vamos começar pelo início, né? O que é ser muito inteligente? Bom, existem alguns tipos de inteligência. Eu vou falar aqui algumas para vocês. Uma é você ser inteligente emocionalmente. Outra é você ser inteligente financeiramente, tá? Outra é você ser inteligente, né, espacial, que é o que a gente chama, certo? Inteligência interpessoal e a inteligência intropessoal, tá? Esses são alguns tipos de inteligência que existem. Se você é bem desenvolvido nesses principais tipos de inteligência, tá? Bem desenvolvido, você pode se considerar uma pessoa inteligente. Só que isso já leva a gente para a primeira parte do nosso vídeo, que é o que causa você ser muito inteligente. O que causa você ser desenvolvido nessas inteligências que eu falei. Por que você vai ter frustração, né? Porque esse é o primeiro tópico do nosso vídeo. Cara, só para vocês terem noção, no nosso país é um dos que menos se desenvolve, né, nessas inteligências todas que eu falei para vocês. Então eu vou dar um exemplo a vocês, eu mesmo. Eu sou um cara que eu já li mais de 200 livros, tá? Então, o que aconteceu comigo depois que eu li mais de 200 livros, não só comigo, mas com várias outras pessoas, né, que leram muitos livros e que se desenvolveram nessas inteligências, né? Você vai começar a não gostar mais das coisas que a maioria das pessoas gosta, né? Dos lugares que a maioria das pessoas gosta, você vai passar a não gostar mais, né? Você vai passar a ver coisas que eram normais como algo que você nunca faria, né? Porque o seu nível de entendimento ele subiu, o seu intelecto ele subiu, né? Então é natural que você se afaste mais das pessoas, é natural que você se afaste mais das coisas, tá? Então é por isso que a frustração ela começa aí. Você começa a ter dificuldade para se relacionar com pessoas, mesmo você sendo muito bom com pessoas, né? Você começa a viver em um mundo em que é só seu. Uma das formas que eu encontrei de encontrar outras pessoas parecidas comigo foi em masterminds, foi em comunidades. E essas pessoas que eu me conecto, geralmente elas não são do mesmo lugar que o meu, né? Então, essas pessoas são pouquíssimas que estão espalhadas pelo Brasil afora, né? Então, a sua frustração ela vai começar daí. Você vai começar a, vamos se dizer, sentir um pouquinho de raiva de algumas certas coisas, né? Que são simples, mas para as pessoas não são simples. Um exemplo, a política mesmo. Cara, coisas simples que você resolveria de forma facilmente, certo? As pessoas estão tomando decisões burras, então você começa a ficar meio que sem paciência. E disso tudo começa a vir a frustração, né? Você começa a ficar frustrado com muita coisa. Por isso que você tem que ter muita mente no lugar para saber viver uma vida boa, beleza? Você sendo muito inteligente. Ser muito inteligente causa todas essas coisas e muito mais, tá? Eu poderia ficar o dia inteiro aqui só falando para vocês disso, mas eu já puxo um gancho para o segundo tópico do nosso vídeo, que é erros que você vai cometer. Quais são os erros que você vai cometer? Eu fiz muito isso, que foi tentar falar com o nível de entendimento que eu tenho com pessoas que estavam abaixo, né? Cara, isso me frustrou de um jeito que vocês não têm noção, né? Por quê? Vamos supor que você está aqui no nível de entendimento e aí você vai conversar com uma pessoa que está aqui. As coisas que você vai falar do seu entendimento para essa pessoa, ela não vai entender. E se ela entender, vai ser de forma errada. Ela vai entender o que você falou de forma errada. Isso causa um nível de frustração muito alto em você, tá? E aí, o que acontece, né? Geralmente, você começa a se isolar mesmo das pessoas, né? Esse é um dos erros que eu cometi muito. Saía falando para as pessoas coisas simples, que era normal para mim, mas que para elas não era. Nos leva ao terceiro tópico desse vídeo, que é o arrependimento que você pode ter, certo? Ao ser muito inteligente,
né? Como assim, David, o arrependimento que você pode ter? Bom, eu entendo um pouco da mente e do cérebro e é o seguinte: depois que você ver algo, não tem como você desver esse algo, não existe isso. O cérebro ele não funciona assim. Depois que você vê, aquilo dali ficou arquivado na sua mente. Então vai ficar para você essa habilidade até você morrer, sabe? Não existe você desver. Por isso que pode ser que você tenha acesso a algumas informações, a algum conhecimento que você se arrependa, entre aspas. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Bom, uma vez eu passei a estudar muito sobre como funcionava o mundo, beleza? Eu comecei a estudar muito esse assunto, né, geopolítica e etc. E eu vi muitas coisas que eu falo para vocês, que se eu pudesse eu excluiria da minha mente, mas eu já vi, então não tem como eu desver mais. Então eu vi toda a manipulação do mundo, como que funciona, como que os líderes mundiais fazem para controlar o mundo. Isso foram informações demais para minha mente, que eu absorvi e não tem como eu desver mais todas essas informações. Agora, a única coisa que eu tenho que fazer é viver com isso, né? Então, algumas coisas assim podem te causar o arrependimento de você ser muito inteligente, de você acessar certas coisas, beleza? Por isso que eu não diria para você ter cuidado, mas eu diria para você buscar mais o autocontrole da sua mente. Outro exemplo top sobre esse tópico, né, é o que? Quando você começa a andar com pessoas que fazem 10 mil reais por mês de forma fácil, e você também começa a fazer, sua mente e seu cérebro, ele ativa essa nova habilidade. Então não tem como você voltar a fazer 1.000 reais mais. Se você passar por alguma aprovação da vida, né, e voltar a fazer 1.000 reais por mês, meio que você não vai suportar, né? Sua mente toda hora vai estar bolando um plano para você voltar a fazer 10 mil reais novamente, porque você teve acesso àquele tipo de informação, aquele tipo de conhecimento e você sabe como faz. Então você não consegue retroceder mais. É assim que funciona a mente, tá? O quarto tópico é o ponto positivo de você ser uma pessoa inteligente, tá? Eu poderia te falar aqui 1.000 pontos, 2.000, 10.000, 1 milhão de pontos positivos que tem de você ser uma pessoa inteligente. Porém, eu vou falar um ponto só, que isso já é o que me faz achar que é a melhor coisa de você ser super inteligente, tá? Que é você poder ser livre de verdade, tá? Quando você é uma pessoa inteligente, você é livre de verdade. E eu vou explicar o porquê. Porque quando você é uma pessoa super inteligente, você começa a pensar por si só. Quando você começa a pensar por si só, tá? Você já começa a se tornar uma pessoa livre de verdade. Por quê? Você não cai mais em opiniões de outras pessoas, você não cai mais em influência, você sempre vai pelos seus próprios pensamentos, né? Você vai começar a tomar decisões, você vai começar a ter ações, a gostar de coisas, a desgostar de coisas por você próprio, tá? Então, esse é o meu maior ponto positivo. Você começa a fazer as coisas que você gosta, você começa a se encontrar de verdade, tá? Você começa a achar o seu propósito, beleza? Certo que muitas pessoas inteligentes vivem perdida e frustrada. Isso é um ponto que não tem como discordar, inclusive é o título desse vídeo. Porém, quando você ativa ali uma inteligência que se chama inteligência espiritual, cara, já era. Você fechou o quadro de ser uma pessoa inteligente. Porque quando você encontrar esse seu lado espiritual, se conectar com ele, já era. Você tem tudo que você precisa. Você vai começar a se encontrar com o seu propósito. E quando você se encontrar com o seu propósito, isso é tudo que você precisa para ter uma vida muito boa, beleza? Eu poderia fazer um vídeo aqui só te falando sobre os pontos positivos de você ser uma pessoa super inteligente. Inclusive eu posso fazer, tá? Se fez sentido para você, comenta aqui, tá? Se não fez, se teve algo que não fez sentido para você, que você discorda, comenta aqui também que eu quero saber a sua opinião, beleza? É isso, deixa o like, se inscreve aqui no canal e até a próxima, tá? Fui!